Então essa é uma obra icônica que eu achei, porque é um negócio com uma sapata de 1.500 toneladas logo em cima, né? E o Golombek falou, foi eu que mandei te chamar, viu? Tá bom. Fala pessoal, bom dia aí, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha, dependendo do horário que você estiver vendo aí no nosso YouTube, em plataformas de áudio, né? Meu nome é André Querelli, nós estamos aqui começando o primeiro episódio do podcast da Geotecnia Brasil. É um episódio marcante para nós, por estar iniciando esse novo projeto. Eu estou aqui como host do podcast, também acompanhado do meu parceiro, irmão, sócio e amigo aí, Thiago Souza. Tudo bem? Tudo jóia? Certinho? Nós estamos aqui iniciando um projeto novo, um projeto abrangente. A gente vai buscar trazer profissionais aqui em nível nacional e quem sabe até um dia internacional, pessoas da área de geotecnia, né, da engenharia como um todo, ou de geologia também, trazer pessoas aqui para que a gente converse e entenda quem é a pessoa que está por trás da engenharia, né? A gente ouve muita palestra técnica, ouve muitos casos de obra, mas a gente quer saber também da história de cada um, dos causos, dos sucessos e insucessos também, quem sabe. Então, estamos aqui começando esse projeto. Espero que vocês nos acompanhem, sigam aí as redes do Geotecnia Brasil, curtam, compartilhem o vídeo aqui, o podcast, tá bom? Então, esse é o objetivo, trazer uma inovação, trazer uma coisa diferente como conteúdo, que é isso que a Geotecnia Brasil faz. E sem muitas delongas, antes de apresentar aqui o nosso convidado de honra, eu gostaria de, em nome da Geotecnia Brasil, agradecer os nossos apoiadores. Nós temos aqui a Macaferri, Geosoluções, Terra Armada, Geotrades Roma, Mega Reforça, VPA Infra, Solotecnic, Tecnosonda, Abel Guarames, Progel, Solotrat e Rockscience. Fica aqui o nosso registro de gratidão. Hoje o canal e grupo Geotecnia Brasil já tem um pouco mais de 13 mil pessoas, somado a todas as redes. Somos referência mundial no âmbito da geotecnia e queremos então dar o start ao nosso primeiro episódio. Trouxemos aqui diretamente de São Paulo o professor Carlos Maffei, acompanhado da professora Heloísa Gonçalves, e juntamente comigo e o André, a professora Heloísa vai conduzir um bate-papo bem interessante com o professor Maffei, que dispensa apresentações. Eu e o André conhecemos o Maffei de longa data, mas como o nosso grupo é bastante heterogêneo, é interessante falar um pouquinho, professor, quem é a Maffei Engenharia, como tudo começou, o carro-chefe de vocês em termos de projeto. Então, eu agradeço muito. Tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Pois é, posso falar um pouco sobre minha vida? Opa, Ixi, Claro, vamos lá. 83 anos resumindo uma hora. 83 anos de vida e 61 de profissão, confere? Bastante tempo. Pois é, bastante tempo. Então, primeiramente, eu queria ser médico. O meu Nossa, pai não queria que eu fosse médico, por causa das dificuldades que ele tinha como médico de bairro, tudo, né? E aí aquela coisa que você dá para matemática, você vai ser engenheiro, né? Bom, no fim eu acabei fazendo engenharia e meu primeiro trabalho foi como estagiário, depois como engenheiro, do escritório do Dr. Paulo Franco Rocha, a quem eu considero meu pai técnico. Foi tudo que ele me ensinou, pouco tempo, fiquei 2 anos, alguma coisa com ele, até o metrô, né? E ele tinha na mesa dele 10 mandamentos do engenheiro de estruturas, que eu só lembro de um. Amar o equilíbrio acima de tudo. Aí depois, com o passar do tempo, você vai entendendo que, não é, que equilíbrio, na verdade, é energia de deformação mínima. Né? Quer dizer,
E é uma coisa interessante, porque o Dr. Paulo, ele, ele tinha alguns mandamentos, né? Fora esse primeiro, ele Agora, dizia ô, o professor, seguinte... isso era em que ano, mais ou menos? Hã? Que ano? Ah, quando eu era estagiário, 1900 e... 1965, Não, você formou em 63, como é que pode ser 63, não, mas eu... Ah, sim, era 63, Começou 64, antes. por aí, Aham. né? E o Dr. Paulo, ele... Uma coisa interessante, uma vez ele pediu para fazer o projeto das fundações de um laminador na Cosipa. Uhum. E esse laminador tinha as estacas todas organizadas, né? Com os quadradinhos, tudo organizado no desenho e tal. Aí chegou o, o as-built. Cada estaca estava num lugar. Aí ele pediu para verificar. Então verifiquei, né? Força normal, momentos, etc. Tal. Falei, Paulo, tá melhor do que o que a gente fez. Uhum. Ele falou, quantas estacas tem? Eu não me lembro se era 200, uma coisa assim. Põe 20% a mais. Eu falei, mas não precisa, Dr. Paulo, tá melhor. O dia que você fizer um projeto e dizer que e quando o construtor fizer errado, você dizer que tá certo, você perde toda a sua credibilidade. E todo esse contexto, na época, o senhor era estagiário, então. Estagiário. Caramba. Estagiário. E a escada do Copan? Eu acho que era estagiário quando eu fiz aquela escada do Copan, É. aquela escada maluca lá. 64 casos de flexão composta oblíqua sem computador. A escada, ela é por fora. É por É, fora, essa só escada por por fora. fora. é. Sei. Que é projeto do Carlos Lemos, né? Que era o assessor do Niemeyer. Bom, e aí o Dr. Paulo, ele tinha alguns mandamentos. Por exemplo, nunca conceba uma estrutura que você não saiba calcular. Uhum. Nunca... Nunca, e isso não consegue calcular, é o seguinte, você põe uma viga, põe outra viga, não sabe quem apoia em quem. Hoje é fácil, né? Você põe no computador a grelha, sai direitinho como você quer, né? Muda alguma No âmbito coisinha. 2D, 3D. Mas antes não. Sim, Né? sim. Como é que era a E maquininha? Qual era a maquininha? Ele tinha uma Marchand, a máquina dele, que é aquelas de apertar, uma máquina desse tamanho, né? E ele fez lá no antigo Clube 15, que foi demolido Lá em em Santos, Santos. ele fez uma grelha inclinada, diagonal, de 13 por 13. Eu falei, doutor Paulo, você escolheu por que 13? Porque é o máximo que a minha Marchand conseguia. Então ele é um cara, eu aprendi tudo com ele, né? Um cara excepcional. E depois do estágio, fui lá, montei o escritório com o Orlando Botelho, que a Botelho Maffei, né, no Conjunto Nacional. O Botelho está hoje na Malbertec. Né? E nós começamos, até que o Dr. Paulo nos chamou. A gente estava com o escritório, tudo, com arquiteto, né? Eu fazia até projeto de estrutura folheada, porque o arquiteto gostava de fazer assim, né? As folhas e tal. O Orlando era mais prático. Ele falou, Fê, esquece disso aí, pô. Põe um monte de viga aí, depois ele cobre tudo com as folhas que ele quiser, né? Mas é um negócio interessante, porque a gente trabalhou muito com arquitetos muito bons, né? Aí, chega em 1968, por aí, o Dr. Paulo Franco Rocha foi contratado pela Promon para fazer o trecho 3 do metrô de São Paulo. É o trecho que vinha desde da Senador Queiroz, praticamente, até a estação depois da Sé. São Bento, Não, depois da Sé. depois da Sé. Bom, era a estação da Hidroservice que a gente falava, né? E aí, então, a Promon contratou o Dr. Paulo Franco Rocha para gerir esse projeto. Aí ele nos chamou, eu e Orlando, e comentou o seguinte, olha, daqui a 10 anos vão existir dois tipos de projetista, de engenheiros. Os que fizeram o metrô e os que não fizeram o metrô. Então,
né? Que o metrô de São Paulo É. formou muita gente Foi. e foi E continua formando, um né? campo de investigação nessa época de 70, 80, ali bem... Muito grande. Quando eu formei, eu fui para o IPT, trabalhei 2 anos no IPT, e eu trabalhei com as estações, as estações não, as valas, que eram todas monitoradas, então eu tive que fazer os relatórios todos de instrumentação. Não, e tinha muito ensaio Tinha também, né? muito ensaio. Aí é que se conheceu a cidade de São Paulo bem, né? Aí, bom, aí fomos nós dois lá. Eu fiquei com a São Bento e o Shield, e o Orlando ficou com a estação, chamava Clóvis Bevilacqua. Bom, e começamos a trabalhar junto com uma equipe de consultores estrangeiros. Só para comentar rapidinho, uma vez a Hidroservice me chamou e eu perguntei para o diretor: você traz consultor estrangeiro? Não. Se você erra, você aprende mais fácil. Bom, evidentemente eu não fui para a Hidroservice, né? Mas aí era Parsons, Bickerhoff, Douglas, que tinha feito o metrô de São Francisco. Interessante. Na parte do Shield, não é a Motte Rey, é a outra lá, que eu esqueci o nome dela. O cara era o Lions lá. Não era da Alemanha, não. É? Era tudo dos Estados Unidos. Era Moirud, né? Porque a Motte Rey eram as duas lá na Inglaterra. A Motte Rey e a Moirud. O Moirud, até hoje, todo mundo usa o método dele quando vai calcular anel de Shield, né? Então, isso foi muito bom para nós. Por quê? Porque você começa a aprender com quem sabe. Então veio uma equipe deles, da Parsons. Aí, depois que veio essa equipe, eu comecei a trabalhar com eles. Pra você ter ideia, né? A gente era tão cru que eu fui calcular umas estacas lá na primeira vala, lá na avenida lá, 9 de julho lá, né? Fui calcular as valas, que era a vala de partida lá do Shield e tal. E aí, o momento, eu acho que era 18 toneladas a metro, vamos dizer assim, que a estaca aguentava. Só que o cálculo que eu fiz estava dando 18,5. Aí, em vez de pôr cada 2 metros, eu pus 1,95 m. Foi bem na risca. Aí o Harry lá chegou pra mim, sabe, maluco? Onde vai achar pranchão de 1,95 m? Põe 2 metros, mas é 10%. Ele falou, não tem importância, manda a bala aí, não é né? nem precisão de geotecnia, né? Foi Precisão de geotecnia tá né? longe. Mostrando que engenharia é uma coisa e cálculo é outra. Sim. São duas coisas diferentes. Bom, aí eu fiquei aprendendo com eles. E aí eu comecei a perceber que quando era tudo compartimentado naquela época. Você na escola aprendia mecânica dos solos e aprendia estruturas, né? Aí na Promon tinha o grupo de mecânica dos solos e o grupo que a Evelina tomava conta, que aliás foi a segunda. Se o Dr. Paulo foi meu pai, a Evelina foi minha mãe, né? E aí o que acontecia? Você fala, calcula esse empuxo para mim. Aí você subia 2 andares e lá veio o empuxo calculado. E eu comecei a ler muito, né? Todos esses trabalhos de congresso, tudo eu lia bastante. Porque a Promon nesse aspecto também era muito boa. Uma baita biblioteca que você precisava de alguma coisa, eles Até compravam. hoje, né? Ela tem Até a hoje. sua... É a melhor firma aqui. Bom, eu só trabalhei nela, não pode dizer. Não, mas o senhor ficava no andar de estruturas. Andar de estruturas, E aí? Tinha que subir Tinha que fazer para essa... falar com o pessoal de solos, né? E a própria escola era compartimentada. É o pessoal de mecânica dos solos, ou fundações, né? E outra de estruturas. Como se fossem duas coisas separadas, né? Aí, quando você começa a ler,
você pega os livros de instrumentação, dessas coisas Terzaghi, todas, Terzaghi. de obras feitas, você começa a perceber que a deformação da contenção influencia no diagrama de empuxo. E eu tinha muita discussão com isso. Eu falei, ué, porque é sempre triangular. Põe esse tronco aqui, põe uma ficha pequena, é sempre triangular. E aí, naquela época, começou a aparecer muita literatura sobre isso. Sim. Foi onde eu aprendi. E aí eu fiquei pensando na interação solo-estrutura. E aí lia muito sobre isso, fazia. Então comecei a fazer os cálculos eu mesmo aí. O cara dava um impulso total, eu falava, aí mudava o diagrama lá. Inclusive, a disciplina de interação solo-estrutura, quem protagonizou ela na USP foi o senhor. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Aliás, o Aoki falou para mim que eu não devia chamar de interação solo-estrutura. Devia chamar de interação maciço-estrutura. Porque rocha também tem, Verdade. né? Então, Mas você nos falava de residuais, solos, né? Mas você falava de solos na mas é o disciplina. nome que ficou, é o É, Soil Structure Interaction, né? é. Que ficou. E aí, o que aconteceu? Chegou uma hora, o Figueiredo Ferraz dava aula na escola, depois ele aposentou. O Décio me chamou e falou: você vai dar túneis. O Décio me deu o livro do Zec. Me deu 6 meses para eu ler o livro. Eu li o livro inteirinho do Zec. Inteirinho. Então foi assim que começou a disciplina de Foi túneis? assim Foi que uma começou. pós-graduação no livro. E aí eu fui tomar conta lá do projeto da nuclear. Sem entender coisa nenhuma. Só dos negócios que o Zé falava, eu acreditava, né? E aí começou a mexer com essa coisa de rocha. E o Kanji era o cara que era o geólogo que tinha o conhecimento na Promon de geologia. Então, comecei a trocar muita ideia com ele, né? E com mais outras pessoas, o Horst, da Temag, toda uma série de pessoas que mexiam mais ou menos com essa coisa. Até que chegou um dia, eu fiz um curso de pós-graduação, que o Décio pediu, de interação solo-estrutura. Aí, o que eu bolei assim, né? Bom, interação solo-estrutura, mas que solo, que obra de solo e que obra de estrutura, né? Então, eu comecei a dividir sapatas, blocos, interação solo-estrutura em edifícios, para mostrar por que o pessoal não calcula interação solo-estrutura de edifício, não calculava, hoje é fácil, né? Mas não, daria um trabalho enorme, né? Você começar a fazer recálculo diferencial em pórtico, tudo. E por que o modo que se fazia isso, ele dava certo também. Porque ele chegava no equilíbrio. E, felizmente, o coeficiente de segurança organiza as coisas, né? Então, que vai lá para lá. E o equilíbrio dando satisfeito, tudo bem. Aí, esse curso, eu fiz em vala, em fundação, sapata, todos aqueles problemas de sapato em argila tem uma distribuição, sapato em areia tem outra, as coisas todas. Sapata direta, blocos, edifícios, valas e túneis. Então esse curso de interação tinha todos esses itens. Os processos, etc. Ficou uma apostila bacana. Como eu sempre na minha vida fiz a apostila na mão e não... e deixava nem ser onde tá. E aí, Eu até tinha, que eu fiz o curso, tinha, mas eu não porque sei também. aí o português lá, esqueci o nome dele lá, falou com o Décio, eles visitavam, não, os portugueses visitavam, falou, tem esse curso aqui, como é que é esse curso? Aí veio falar comigo, falou, vai dar esse curso em Portugal. E eu fui lá, né, fui dar o curso em Portugal. E aí começou a nascer o interesse pela interação solo-estrutura, que é uma coisa que era difícil.
porque a gente não tinha jeito de compatibilizar Uhum. os deslocamentos Deslocamentos. facilmente, né? Hoje não tem nem sentido você não pensar em interação solo-estrutura. Analisar Você, separado, né? você não vai pegar, engastar na fundação para depois tirar os esforços e colocar. E eu sempre dizia isso, né? Uhum. Eu até discutia com o Golombek, mas Golombek, você O chega com um Sigmund momento Golombek, aqui. ou o Milton Não, o Adler? velho. Sigmund. O Sigmund. O velho, Ok. Sigmund. Aí você faz isso aqui, mas e esses deslocamentos que vão para o prédio? Aí o Mário Franco criou o que eu chamo de primeiro método de interação solo-estrutura. Ele calculava tudo engastado e mandava para o Golombek. O Golombek calculava os deslocamentos que ele achava que ia dar e voltava para o Devolvia. Mário Franco. E quando o boy se cansava, já estava pronta a interação solo-estrutura. Eu sempre chamei de método do boy. É o que podia fazer à época, né? Hoje nem fala, nem pensa mais. Mas aprendendo um pouquinho com vocês, através desse exemplo do Mário Franco com o Sigmund Golombek, o bom geotécnico ele é bem servido com um bom estrutureiro e ocorre o inverso também. No seu caso é diferente, porque o senhor tem as duas formações, tanto o viés geotécnico quanto estrutural. E esse casamento, essa relação Romeu e Julieta do estrutureiro com o geotécnico, já está em uma pessoa só, né? Que é o Maffei. E aí, não, mas precisa ser. Até hoje, do jeito que foram desenvolvidos os cálculos, não tem sentido mais você falar sem gastar uma coisa e depois calcular sapato como engastado e não saber qual é o reflexo que tem. Você põe o prédio inteiro. Sim. Antigamente era mais difícil fazer isso, né? Bom, e aí, então apareceu esse negócio de interação solo-estrutura, e aí essa interação solo-estrutura foi levada para outros tipos de estrutura também. Né? Então, as valas, quer dizer, o diagrama de empuxo ativo depende da deformação. Isso antigamente era um negócio meio aéreo, tudo. Hoje o computador faz tudo, não tem mais graça. Aproveitando o gancho, professor, considerando esse cenário dos 10 mandamentos e que a sua formação é caracterizada pelo cálculo feito à mão, cálculo raiz, como é que a Maffei Engenharia hoje trata da disciplina de modelagem numérica? É algo que vocês... Olha, eu faço o seguinte, eu só contrato recém-formado, e os melhores alunos da escola, que eles dão dos ossos agora. Contratamos sempre Lá da os Politécnica. alunos, É, a Luísa faz como é que chama? Ah, e Conversa com o pessoal. Antes de eu Mas os caras são aposentar era mais fenomenais. fácil. Agora eu tenho que Olha, chamar. são fantásticos. Eu nem me meto no que eles fazem, mas Uhum. Interessante. são muito bons, né? Nós Você trabalhamos conheceu juntos. um deles, Sim, sim, o Fernando Dias. sim. É? Nós fizemos aquele trabalho bem legal. Isso, Então é um grupo assim, um grupo, né? Tem o pessoal de solo, né? A gente chama sempre quem é especializado. Então, por exemplo, nós tivemos um problema de solo colapsível agora. Eu falei, vamos chamar o Fernando. Eu sou de Sim, a solos, gente mas não... eu trabalho mais com solo saturado. Então, solo colapsível, solo não saturado. Então, vamos chamar o Fernando Marinho. A gente sempre Então, a chama gente consultor. sempre chama o consultor. O trabalho da Sabesp que ele te chamou, né, Tiago? Então, a gente sempre procura uma pessoa especializada na coisa. E o dia a dia, a gente vai fazendo. Então, isso é bom também, porque o pessoal também aprende com esses consultores. O pessoal do escritório aprende. O Fernando daqui a pouco está sabendo mais que você. Mas... Não, mas fica aqui o registro. Esse trabalho da Sabesp que vocês mencionaram foi um aprendizado imenso, tanto para mim quanto para o André. É uma troca, é uma partilha. É uma troca, Sempre é uma troca. Porque a gente, como deu aula também, como nós demos aula muitos anos, né? Eu quase 40, Maffei, acho que por aí também, né? Você começou mais tarde, né? Não sei. Bom, de 40 para cima, você aprende muito dando aula, né? Sim. Sempre surge uma pergunta nova que você tem que pensar. Então, a troca, quando você dá aula, é muito boa. Então, quando você tem recém-formados, é muito bom, porque você ensina... Você é obrigado a explicar. Você é obrigado a explicar. Toda vez que você explica, você vai pensando
vai ampliando, Quem ensina né? aprende duas vezes, né? Como Aprende, dizem aí. eu acho muito interessante Agora, isso. deixa eu fazer uma pergunta relacionada. Estamos falando das obras da Mafê e do histórico, né? Eu acho que assim, talvez dentro do escritório vocês tenham uma ideia de uma obra diferente, em termos de obra mais difícil, mais desafiadora, mais importante. Mas em termos de conhecimento geral, mais entre aspas, midiático, Ah, foi a obra do Núncio. Que, assim, Essa isso foi foi. bico. Então, essa é a minha pergunta, né? Tem duas perguntas sobre isso. Primeiro, assim, queria que vocês descrevessem um pouquinho como é que foi, né? Como é que foram reaprumos diferentes também, né? Técnicas diferentes né? Para as torres, mas como é que foi isso, mais ou menos que época, como que foi feito? E aí a pergunta final é o seguinte, olhando para trás, vocês fariam o que diferente? O que não foi a melhor opção ali, a melhor escolha que daria para mudar? Vocês já pensaram nisso, mas Bom, começou como a é que... história toda, meu doutorado já foi sobre o solo de Santos, né, da Baixada. E porque eu não tinha nunca, enquanto eu sou santista, então antes de vir para São Paulo, eu nunca tinha reparado que os prédios eram tortos. Era normal. Era normal, você acostuma a ver aquilo e para você é normal. E eu lembro do professor Vitor Mello falando dos prédios inclinados, o solo de Santos, não sei o quê. Aí eu cheguei em casa e fui olhar os prédios e tal, porque realmente era uma coisa tão normal que você não prestava atenção. Também naquela época não estavam tão inclinados, porque foi na época de 73 que eu tive aula com o professor Vitor Mello. E aí eu sempre tive interesse. Não, vou estudar isso aqui, quero me dedicar a isso. E fiz doutorado nessa área. E aí teve um problema com o Núncio Malzone, porque a prefeitura interditou e deu um mês para eles saírem do prédio. Não, para arrumarem ou saírem. Era o edifício mais inclinado ou é meio que... Eu acho que Maembi já era mais Maiambi inclinado. já É, era mais mas o Núncio inclinado. foi o primeiro a... É porque o porque Núncio ele- tinha um relatório do IPT. Ah, E o IPT mandou o relatório direto para a prefeitura. E aí, quando eles tinham alertado que estava com risco de cair. E até tem umas coisas que a gente não concordava no relatório, mas eles alertaram isso, que estava com risco de cair. Mas eles não olharam, uma coisa que eu fiquei impressionado, o pessoal não olhava para a estrutura, o pessoal só via o recalque. Aí foi interditado e o pessoal de Santos, que me conhecia, né, porque eu sou de lá, me chamou para fazer uma palestra no Instituto de Engenharia. Não, lá é a Associação dos Engenheiros, para falar se o prédio ia cair ou não. E pra eu dar falei, essa resposta simples, né? vai cair Cai ou não? ou não cai? Passa ou não passa? Aí eu falei para o Mafê, olha, na minha área, solos, ele não vai cair por causa do solo, porque o solo só está melhorando, está recalcando, tá melhorando, né? Está ficando mais resistente, menos deformável. Você tem que ver se a estrutura aguenta. Aí ele falou, não, porque eu não tenho tempo, porque não sei o quê, tararã. Eu falei, vamos lá. Aí nós fomos, e eu achei que fosse ter pouca gente, mas estava lotado de gente, um monte de morador, porque eles fizeram para os moradores. Então, nós tínhamos que explicar para os moradores se tinha risco, qual era, tal. Aí eu primeiro falei, acalmei, porque o pessoal estava muito tenso. Depois falei, olha, tem que ver a parte estrutural. Aí o Mafei falou e estava o síndico do Núncio assistindo. Acabou a palestra, ele veio e falou para o Mafei, eu sempre quis endireitar o prédio, sempre quis pôr no prumo. Você consegue pôr? O Mafei falou, consigo. E aí nós fomos correr atrás para ver como é que ia fazer. Eu achei meio maluco, mas uma vez... Eu tinha medo, mas Equilíbrio. ele tinha maior confiança. Tiveram até alguns colegas, uns amigos dele que falaram para ele, você é louco, vai fazer isso? Eu ouvi não falar sei que o quê." teve Torre do Núncio, foi reaprumada com o pessoal morando. Com o pessoal lá. Morando. Mas isso foi ideia do professor Maffei também ou A ficou a única cargo? coisa que a gente fazia é tirar o pessoal. Não, isso no B. No A a gente não tirava ninguém. No A não tirava No A não ninguém. tirava ninguém. Enquanto o macaqueava, fazer todo o serviço, o pessoal Ficava tava todo mundo morando. lá e nós embaixo. Que o Mafei falava, vamos ficar aqui embaixo. Porque se cair, a gente morre e não passa vergonha. Aliás, era É uma a boa barragem de técnica, né? Varjão. Não, mas aí ele tinha maior confiança.
Ele falava, não tem perigo. E esse síndico do Núncio era um médico ortopedista. Então, ele entendia de estrutura. Então, nós ficamos 2 anos fazendo reuniões para decidir como é que ia fazer, como é que não ia fazer. Ninguém queria fazer a fundação, todo mundo tinha medo. A Brasfonde aceitou o desafio. E aí ele ia na reunião e uma vez falava, olha, pode dar a opinião que quiser, porque não se preocupa se é muito louca, porque eu gosto de ouvir diferentes opiniões. Mas ele sempre quis coisa diferente, né? Ele não gostava de fazer o normal. E aí foram bolados os 2 métodos. É interessante. Olha, o pessoal fala, vocês fizeram porque ficou muito em evidência. Nós não tínhamos nem ideia que ia ficar assim, tanto que a gente não tem quase fotografia do A. Não filmamos, o pessoal queria uma fotografia boa, a gente não tinha. Aí no B é que eu falei, não, vamos fazer direito, que todo mundo pede. Aí nós... Aliás, para quem tiver interesse, tem uma palestra da professora Heloísa no Geotecnia Brasil sobre o assunto. Acho que tá até o vídeo mais visto lá do canal, se não me engano, se não me falha a memória, Sim, né? tem mais de 11 mil visualizações. Chama Edifícios Inclinados em Santos, Causas e Consequências. Então, quem quiser acessar o Geotecnia Brasil, colocar ali, tem um vídeo da professora Heloísa detalhando. Mas acho que, então, em termos de fotografia, vídeos é mais do B. O pessoal às vezes confunde o A com o B por causa disso, porque o A a gente mal tem fotografia. E o B foi filmado, né? O B nós contratamos. Você sabe o que aconteceu no A? Nós estávamos muito preocupados com o deslocamento. O que depois eu cheguei à conclusão que é uma besteira. Você tem que ficar preocupado com as cargas. Como é que você vai descobrir quais são as cargas reais? Não é no cálculo. No A, o Pimenta fez o cálculo com o programa dele, o porte de concreto armado e tal. O escritório pegou todos de 3 em 3, terço em terço de volta. Todas as vigas, todos os pilares. Por computador. Com um mês rodando, porque acho que naquela época demorava mais. Sim. Bom, aí, o que a gente ia muito em Santos, porque Santos, como prédio inclinado, e foi muito mal feito na técnica de 60 anos atrás, sei lá quando, a água, ela entrava entre o concreto e o ferro. E, vez por outra, esse ferro sumia e o pilar quebrava. Teve um prédio lá que tinha 3... Era um prédio e praticamente um adendo aqui. 3 pilares seguidos arrebentaram. Aí eu comecei a olhar, o cara falou, vamos tirar todo mundo. Eu falei, não precisa. Ele não gosta de tirar as pessoas de casa. Eu sempre falo o seguinte, né? O que são 3 patinhas para uma centopeia? A estrutura redistribui. Nós temos coeficiente de segurança o suficiente para ficar um tempo, né, ela trabalhando com uma solicitação maior. Porque o nosso coeficiente de segurança é alto. Vamos e venhamos. Basta ver esses negócios. Então, eu perdi o receio de... E outra, aprendi o seguinte, no primeiro, a gente checava deslocamento, lembra? Todo dia no primeiro, deslocamento. É interessante, o primeiro foi muito bem instrumentado. Nós líamos todas as operações que nós fazíamos, nós líamos deslocamento, força, tudo. Então, foi muito bem instrumentado. Então, o que a gente percebeu? Quando você corta o pilar... Né? Nós não cortamos o pilar no primeiro. No B. Então você já mudou de prédio. Por os macacos, essas coisas. Eu não tenho a carga total, nem calculei no B nada, né? Então o que acontece? Eu não sei qual é a carga, mas se a serra tem muita dificuldade, tá muito tensionado. Se a serra tem muita dificuldade, a carga é maior. Essa era a instrumentação, não era o braço. É pelo cara da serra. Ele falou, agora tá bom. Falei. Não, você pega um cara forte. Tava ligado, qual é a carga que deu? Tanto. Então a carga desse macaco é X. Então a gente tinha carga de todos os macacos. Uhum. A gente sabe que dá uma variação de 20% nessas cargas do macaco, a estrutura é suficiente para redistribuir. Não sei o que acontece, não vou saber. Vocês fizeram o B mais tranquilo, bem mais tranquilo do que o A. Eu fiquei com mais medo no B. Porque no A, a gente não cortou o pilar. Você cortou só no final.
Não cortamos o pilar. Não, depois tirou o pilar que estava atravessando. Ah, não, o aí prédio. não era o pilar. Era, Nós o, fizemos a no viga ar Mirandel, tinha né? sido feito primeiro um reforço 20 anos antes, não Fizemos uma lembro. viga de transição. Não, mas antes disso. Tinham feito um reforço. Tinham colocado estaca raiz do isso lado histórico mais aí. recalcado. É. E esse reforço foi interessante, porque você olha as leituras da instrumentação, o recalque diminuiu, parecia que ia parar. De repente, ele voltou com a mesma velocidade que estava antes. Então, ninguém sabe se as estacas raiz quebraram, que eu acho que não, ou se foi todo o esforço do outro lado para lá, porque estava mais rígido, né? E a força vai para o mais rígido. E aí a estaca raiz não estava calculada para Começou a aguentar tudo descer. aquilo, Então, o recalque voltou a ser o que era. Então, no ar, quando a gente começou a levantar, ele não levantava. A gente achou que ia conseguir levantar, mesmo com as estacas raiz, mas ele não levantava. Então, nós tivemos que tirar toda a areia debaixo da sapata, as sapatas todas, porque também tinha sucção, também A ajudava a sucção. segurar. Então, nós tivemos que tirar, tirou com jato d'água, fez uma... Tirou toda a areia e aí cortar as estacas raiz. O que nós cortamos no ar foi estaca raiz. Professora Heloísa, a mídia geotécnica, no caso, né, explora bastante como uma obra icônica da Mafra Engenharia, os prédios tortos de Santos. Mas fazendo toda uma varredura de artigos já publicados aí, pelo professor Maffei, por você também, nós não poderíamos deixar de falar do túnel sob o shopping Cidade Jardim, Cidade de Matarazzo. Poderíamos considerar essa obra a mais icônica de todas? Aí o Maffei fez muito mais túnel do que prédio, na verdade. Muito mais túnel e vala. Então, ele tem os preferidos dele. Qual Cidade seria a obra mais Jardim, icônica da Mafra eu vou Engenharia? falar em 3 só. Cidade Jardim, o que aconteceu? O cara tinha que fazer um túnel saindo, atravessando aquela rua lateral. Eles fizeram uma garagem ali e tinha que fazer um túnel para atravessar e chegar no shopping Cidade Jardim, no elevador, essas Um coisas túnel de todas. pedestre. Né? Não, túnel de carro. Não, é aquele túnel que vai para Juscelino ou Isso, não? Que Não, passa por peraí, baixo túnel da- que tem liga o dois. prédio onde tem a garagem com o shopping Cidade Jardim. É um túnel não, com tá. 2 faixas de Entendi. veículo. Bom, aí alguém fez o projeto e lá pelas tantas, no meio da coisa, apareceu 3 pilares no meio do prédio. Numa seção e na outra um pilarzão atravessando. Era pilar ou estaca aquilo? É estaca? Acho É que era estaca. É estaca. estaca. Era estaca. Bom, aí o André foi tocando o túnel, deixou lá, desviou do pilar, tudo, e ficou lá o pilar lá. Aí quando chegaram embaixo do shopping, reuniu um monte de gente. Por quê? Porque tinha uma sapata de 1.500 toneladas. E o túnel ficava embaixo. Aí disse que começou, eu soube disso depois, né? Começou aquela reunião. Vamos fazer estaca raiz, vamos fazer uma transição. O cara falou, que transição é essa? Aí você vai parar o shopping, né? Porque tem os caminhões, toda a vida deles lá, né? Tem outro nome. Logística. Então, dizem, o Golombek fala que ele que sugeriu meu nome. O André fala que ele que sugeriu meu nome. E tá para mim. Nós fizemos um túnel 2 metros abaixo dessa sapata. Eu acho que ela tinha 5 por 5. Excentricamente em relação à sapata e 2 metros para baixo. Quer dizer, não é um túnel, vamos dizer, só em compressão. Tinha mais flexão que compressão. Bom, aí eu falei, deixa para nós que a gente faz aí. Então, os outros eram fáceis, né? Só você fazer uma viga de transição
nas estacas que estavam lá, joga para o lado, põe a estaca raiz do lado e faz. Isso a gente já tinha feito até em Brasília e tal. Mas esse aí, a gente tinha que passar embaixo da sapata. Aí é aquela coisa que até digo até hoje. Túnel é uma coisa feita aos poucos. Se você quiser fazer um túnel de uma vez só, vai cair tudo. Aí. E o que significa um túnel desse? Tem flexão. Não tem como não ter flexão, né? Você tem uma sapata aqui, um túnelzinho a 2 metros passando assim, ó. O esforço da sapata, tudo. Aí o Davi calculou bonitinho. o, o Davi lá do escritório calculou bonitinho e deu uma armação. E eu transformei essa armação em cambota. Pra não ter que ficar armando lá, né? Então eram umas cambotas com ferro. E outra coisa que eu aprendi. Túnel é uma coisa feita aos poucos. Você faz o que você quiser. Não avance mais do que o sinal permite. Então, o que aconteceu? Foi instrumentação, fomos indo. Eu esperava sempre você dar um próximo avanço quando o projetado tivesse uma certa resistência. E lá mais do que os outros casos. O próprio túnel Do museu. do museu foi Na feito reforma assim, do por causa daquelas museu. muitas fundações que tinham lá de pedra, tudo. A E gente passou a 2 metros dela, né? com um piso francês que não tinha como repor, não podia mexer, É bem nada. desafiador. É. Foi outro Então também é bem aí que eu criei complicado. essa expressão, né? O túnel é uma estrutura feita aos poucos. Uma estrutura com outra qualquer. Só que você tem que dar as fases correspondentes ao risco que você está correndo, né? Então essa é uma obra icônica que eu achei, porque é um negócio com uma sapata de 1.500 toneladas logo em cima, né? O Golombek falou, foi eu que mandei te chamar, viu? Tá bom. Aí já era o Milton, Já era o Milton, já não era o velho. já não era velho. o pai. Olha, falamos das obras do metrô, de fundações, um tópico que também havíamos preparado para conversar um pouquinho com vocês diz respeito a, além das obras icônicas, né, as novas tecnologias. A Mafra Engenharia também, ela, por ser uma empresa de vanguarda, sempre traz inovação. E tem alguma inovação tecnológica que vocês poderiam compartilhar conosco, que marcou muito o escritório de vocês? O aumento de calado foi um negócio Aumento do interessante, né? calado. Usando jet grout. O que acontece? Santos estava com 8 metros de calado, ou alguma coisa assim, outros a 10 metros. Primeiro que eu fiz, estava com 8 e nós levamos para 10,5. E é um negócio interessante, porque era da Rumo, da coisa. E quem tomava conta lá, esqueci o nome dele, mas enfim, ele tirou o calado por conta dele lá. Mandou dragar e bola pra frente. Aí o Gama chegou pra ele e falou: não pode fazer isso. Porque se der algum problema, e você vai precisar registrar esse negócio todo porque tem todo um esquema de verificação, né? Internacional, de negócio de porto, essas coisas, né? Aí fomos fazer o aumento do calado. E aí, o que Não acontece? podia, tem uma coisa interessante aí, os navios não podiam parar, né? Então, isso Então, é que eu isso que era o problema. Normalmente- Interromper a operação, normalmente nesses Normalmente, casos, o que você faz? Você tem aquela viga de cabeça, onde fica apoiada a estaca e sobre as estacas, e tem as defensas. Se você quiser fazer uma estaca fora, você precisa arrebentar aquelas vigas, fazer uma nova drenagem. Então, o Gama procurou. O Gama conhece tudo de porto, né? Então, o Gama conhece todo mundo do Então, de porto. obra portuária, essa foi a mais marcante para vocês. Foram vários portos que nós fizemos. há vários que fizeram. Mas a primeira vez foi esse porto que tinha que aumentar o calado, mas não podia parar os navios. Então ele falou, ó, não pode parar navio. E segundo, não vamos fazer uma nova estrutura.
Aí eu olhava aquele lá, olha, demorou um tempinho. Eu lembro É. que demorou um tempo, fazia um monte de continha e tal. Aí o que nós fizemos? Para manter o calado, você tem para manter o porto como está, você tem as defensas. Nesse espaço da defensa, eu coloquei na projeção, né, fora das defensas, mais para baixo, vigas metálicas para trabalhar em balanço. Quer dizer, o porto, as estacas do porto, né, elas estavam aguentando esse empuxo aqui. Então, eu peguei e reforcei a partir do fundo da escavação. Porque tinha uma folguinha muito pequena da estaca-prancha. Então, praticamente chegou na beiradinha da estaca-prancha. Mas a estaca-prancha não trabalha, porque tem um monte de estaca atrás dela. O que são 3 patinhas para uma centopeia, né? Aí, eu fiz uma coisa que não invadiu o espaço. Eu peguei, estava, por exemplo, na menos 10, então vai para menos 15, tudo bem. Da 10 em diante, essa estrutura continua como está. Né? E aí eu falei, vou colocar estaca metálica, que é o elemento mais... Só que se você coloca estaca metálica, a água fica passando. Aí o navio vai lá, começa a sair areia de baixo, essas coisas todas. Então eu instalei colunas de jet grout com perfil metálico inserido. Muito interessante. E isso tinha a seguinte vantagem, que era o navio está aqui. Eu faço aqui. Aí o cara vai fazer o navio, põe o navio para cá, faz ali. Aí ele pega o navio. Então isso era feito conforme a logística de atracação. Então eu fiz isso no Porto de Santos, fiz isso no Porto do Rio, um monte de lugar. Mas uma coisa interessante também é que no primeiro porto a gente fez uma série de ensaios. Foi. Nós pegamos amostras Nossa. da argila mole no mar, na terra, fizemos uma série de ensaios. Isso no IPT mesmo? Não, não. Isso eu já estava na Poli, né? No IPT fiquei 2 anos só. Depois fui para a Poli, tomei conta do laboratório muitos anos, depois revezava com outros colegas. Mas aí nós fizemos na Poli. Foi interessante para ver a coesão da argila, coesão não drenada, até a influência das conchinhas, que aumentam a resistência. Então, nós fizemos ensaios em laboratório e no campo, CPTU, já usamos os ensaios mais avançados que nós tínhamos na época, para ter maior certeza, maior confiança nos parâmetros da argila mole, porque ficava quase tudo em argila mole e a ponta na areia, né? As estacas tinham... Então, nós demoramos um pouco e nós fizemos Foi. pesquisa. Tudo que a gente faz a primeira vez é sempre com pesquisa, com instrumentação, com Mas ficou tudo na ensaios. argila mole mesmo. As estacas ficavam com ficha 100% argila mole. É. O que acontece também é o seguinte, né? A rigidez da estrutura tem que ser compatível com o passivo da argila mole que você tem lá. Com os coeficientes de segurança, tudo, né? Tá tudo arrumadinho. E então isso aí ficou. Aí Santos você tá fez inteirinho, em tem vários 1.500 lugares, metros de cais. Santos. Santos, estamos fazendo na Adonai também, um monte de lugar. Né? Salvador não tem porto. Tem Tecom, né? Tem um porto Salvador. Salvador, sim. Tecom. Tecom Falando em foi Salvador, feito. até aproveitando a deixa, já que eu sou, mas não vou perder a oportunidade, né? E os túneis de Salvador? Quais são as experiências? Até quero aproveitar e deixar o meu abraço aqui para a Jussara Tanajura. Imagino que vocês conhecem também, né? Muito minha amiga. Fala um pouquinho para nós aí, professora. Então, os túneis de Salvador foi interessante, porque há muitos anos atrás teve um túnel em Salvador que teve algum problema. 40 pessoas. Faz bastante tempo. E aí eles queriam fazer túneis, mas todo mundo tinha medo de fazer túnel. Aí a Jussara Tanajura, que trabalhava também na prefeitura, falou do Mafei, que já tinha feito muito túnel e tal. Aí nós fomos numa primeira reunião lá e o Mafei convenceu, com Aníbal. Luiz Aníbal.
Não, não é o Luiz Aníbal. Não. Esse Aníbal é da prefeitura. Ah, tá. Ah, Luiz mas Aníbal, o depois Luiz eu Aníbal conheci. depois É. trabalhou muito também É. com a gente. Porque ele é o que Não, conhece meu os consultor. solos de Sim. Salvador, é Luiz Aníbal, né? E aí uma Mafei convenceu o pessoal que não tinha risco e tal, e fez todos aqueles túneis de Salvador, são do Mafei, né? Olha, fiz O os túnel túneis dos do Leões, metrô de vocês fizeram? Salvador. Ele que sabe todos, porque na época eu não ia muito pro escritório ainda. Quais que você fez lá? Metrô de Salvador. Estação Lapa, que tem o túnel de chegada na Estação Lapa. Mas de o saída. primeiro acho que não foi de metrô, foi? O primeiro foi o Luiz Eduardo Magalhães, que era um túnel que foi interessante, que o projeto era do Luiz Guilherme e do Nieble. Tá. E tinha uma contenção muito complicada. Então, o que eu fiz? Eu fiz a contenção como dois semipostos para trabalhar a compressão. Aliás, esse trabalho a compressão é a coisa que mais me... Eu adoro o Da Vinci, o Gaudi. Nossa, eu queria ficar... Acho que qualquer dia eu vou para Barcelona só para ir de novo no Gaudi, lá com as experiênciazinhas dele, né? E a compressão, de vez em quando a gente viaja, né? Mas a minha nora até perguntou para a Luísa se eu sou muito religioso, porque eu entrava em tudo quanto é igreja. Sempre que a gente viaja, Porque, entra nas igrejas. Só que o Mafei é aquelas ateu. passarelas Ele fica antigas, olhando, antigas, tirando sem foto ferro, dos sem arcos, nada, ele algumas adora com aquilo. trinquinha ali, tudo. Tá passando um monte de gente em cima, carro, tudo, né? Então, E há quantos anos lá, hein? pois é. Os interceptores na Inglaterra, como é que são? O outro dia passou um filme sobre os interceptores antigos na Europa, né? Não tinha ferro. Só compressão. Né? Não tem cão, caça com gato, como diz o ditado, né? Então, essa confiança que a gente tem, por exemplo, em túnel é essa. Tem que trabalhar com pressão. Perfeito. Porque E se não trabalhar, tem que buscar isso. armar para Tem que os buscar isso. Ah, casos. sim, lógico. Agora deixa Eu eu... tenho. Outra obra icônica é a Cidade de Matarazzo. Eu ia perguntar da Cidade de Matarazzo agora. A Cidade de Matarazzo, ela tem um diferencial que, segundo o coordenador lá, o Maurício, tem uma economia de 200 milhões. Aquele projeto era do Golombek. Porque o Cidade de Matarazzo apresentou no CEF, inclusive. Ah, foi? Foi. No CEF do ano passado, em dezembro do ano passado, né? Então, tinha uma parede de diafragma de 40 metros, sei lá. Né? Aí essa parede, ela tinha normalmente 7 níveis de tirante. O Matarazzo, que era bem em frente ali, que foi 7 níveis de tirante. Eu acho que nós fizemos com 4. Qual foi o truque lá? Empuxo d'água. Como o solo é argiloso, eu, em vez de fazer uma diafragma, estanque, eu fiz estacão, descontinuado. No meio do estacão, eu coloquei um dreno, esqueci o nome até. Um geocomposto? Um dreno geocomposto, eu não lembro bem o que coloquei. E aí projetado em círculo. Porque aí o que acontece? Tirei o efeito d'água. Então eu economizei um monte de tirante. Né? Não só em nível de tirante, também quanto quantidade de tirante, esforço do estacão, tudo, né? Sem água. E a laje de fundo, que tinha, sei lá, 2,5 metros, sei lá quanto tinha, eu fiz com 50 centímetros. E tinha a igrejinha lá em Porque tá cima, drenada. né? E tinha a igrejinha que não podia mexer. A igrejinha que não podia mexer. Ah, e tem a igreja também, né? Mas Eu me lembro você sabe que a das água fotos que entra... da igreja Mas pendurada. hoje as coisas estão mais fáceis, né? Você calcula o fluxo d'água e sabe quanto que água que vai sair por ano, por mês. A primeira vez que a gente começou a calcular o fluxo... Foi no empuxo Foi- passivo. A gente até fez um trabalho, eu orientei do Foi. empuxo ativo. Foi com um programa do Valdemar Achiche. Ele desenvolveu um programa de fluxo. E foi o primeiro programa que a gente usou Foi. para calcular o fluxo
Não lembro nem de que É era, no mas... passivo, para verificar o efeito no passivo. Porque antigamente, o que se fazia antigamente? Eles, né, em solos a gente não fazia aquela rede de fluxo super trabalhosa na mão. Mas o pessoal de estrutura chutava lá. Chutaram. O Gama que tinha. O nível da- Não, põe o Gama, nível d'água tanto por cento o nível abaixo. d'água pronto. estava lá em cima, põe abaixo, porque vai perder carga, então considera isso. E aí, quando teve esse programa, eu falei para meu filho, vamos usar o programa. Então, nós começamos a usar o programa dele. Depois, hoje em dia, tem vários, né? Tem Ah, sim. vários. Então, e com esse fluxo a gente viu o volume de água para poder água de limpeza, essas coisas todas lá. E, bom, fizemos túnel lá também, no Matarazzo, mas para mim essa que foi a coisa principal. Agora Do tinha que ter uma ponto de vista de confiança grande, economia. uma confiança muito grande na drenagem funcionar, Sim, porque Ah, senão... sim, do sim. jeito que- Não, mas aí a hora que entupiu eu não estou mais aqui. Professor, há um dito popular que as pessoas rotineiramente usam, né? Que diz, por trás de um grande homem há uma grande mulher. Eu vou fazer uma adaptação. Ao lado de um grande homem há uma grande mulher. E nesses embates técnicos, professor Heloísa, qual foi a discussão mais calorosa aí que vocês dois tiveram no que tange a essas horas que vocês Não mencionaram? Tem alguma, Tem, sim, né? tem. Porque uma fez despreza o solo. E eu não admito isso. O solo é só uma estrutura, não é? O solo é totalmente diferente, né? Sim, sim. Então, aí ele aprendeu um pouco Ele tá rindo aí. ó. Ele aprendeu um pouco Não, aprendi solo. Ele aprendeu um pouco Aprendi a solo. considerar o solo, É. Porque ele fazia essas adaptações. Por exemplo, então o nível d'água está lá em cima, como vai ter drenagem, vamos considerar tanto. Eu falava, mas não pode fazer Não, isso. Sim. Não dá para É fazer que hoje isso. tem Então, mais elementos para você fazer. porque isso Antigamente, foi na época, acho que foi em 2000, mais ou menos, que começaram os primeiros portos, né? Eu já nem sei mais. Que a gente está junto há 30 anos, então Bastante é tempo. muito tempo. Mas nessa interação aí, eu queria fazer uma pergunta de insucesso. Certo. Fala Vamos lá. O que eu queria que vocês falassem? Se não tiver algum caso mais recente, não precisa comentar, não. Mas Não, pensando não. o que vocês tiveram, assim, de insucesso. Ele que teve, eu de não tive. projeto. Ó, uma Mas- das coisas, mas assim, uma que das gerou algum coisas aprendizado importantes que eu bem estou querendo interessante. comentar é o seguinte. Nós hoje, nos túneis, usamos uma classificação que é do Barton, primeiro veio a do Tem o Biniavski, Geniavski, Barton, etc. o próprio Brown. Que Hulk são Brown. classificações Bartol Bendes. boas. Né? Só que tem um problema. O geólogo acredita nessa classificação como se fosse um negócio matemático. Uma religião, né? Acho que tem bastante geólogo que questiona também. Então, Mas- eu estou querendo mudar isso. Eu Sim. e o Jorge Takahashi, Uhum. que é o outro Jorge. cara que eu considero Sim. muito, né? O Jorge, por exemplo, não fez mestrado, mas ele conhece tudo de teoria. de Nós estruturas. temos muito trabalho com o Jorge também. Bastante É. contato com ele. também. Takahashi, né? E eu já falei para ele, por exemplo, você dá 20 pontos, 10, sei lá, 20 pontos para resistência à compressão simples do pedaço de rocha. Qual a importância que tem isso numa classificação? A rocha acima de 50 quilos por centímetro quadrado está mais do que boa. Né? Não é por ela que vai cair, vai ser pela falha. Vai ser pelas juntas, né? Então, eu tô querendo... E tem muito túnel que o cara acaba saindo da classe 5, indo para 4, porque a resistência à compressão simples é muito boa. Mas isso é do pedaço de rocha. Então, eu tô querendo fazer uma nova classificação. Quem sou eu para fazer isso, né? Mas Não, o Barton até tinha falado para uma FEI fazer uma nova classificação, mas ele não teve inclusive para tempo. solos tropicais. Mas conta os dois casos lá da... Um que o engenheiro de lá tinha errado e o outro que você errou. Lá do... Da onde era? Ah, Peru? tem. É. Vou citar as obras de insucesso. Não, insucesso não. Insucesso dos outros. Não, uma foi tua. Qual foi a minha? Você contou para mim. Mas conta uma sua, professor. Não. Não, conta dos outros. Primeiro você vai lembrar a tua. Mas não daqui a pouco eu não lembro. fala muito nome também, né? Dependendo Não, acho que isso aí não E tem. esses não causos tem. não é constrangedor, porque Não, você aprende com Aprende. um Não, erro. e Aprende com assim, a erro, atuação dentro de geotecnia é
cruel, É né? cruel, Ela não... É por isso que a professora falou da questão de não negligenciar muito o solo, É, que às vezes não perdoa também, é. né? Então, a gente fica meio também gerenciando incerteza, mas... Aquele túnel que ele teve que abrir as janelas no Peru. Ah, no Peru? Tá, não, aquele não foi eu mesmo. Não, não foi Foi seu. arrumar. Aquele foi do outro, Em mas Lima Então, tem mesmo ou no dois interior do túneis. Peru? não sei aonde foi. Tem dois túneis que mostram que aconteceu acidente. Um deles foi de Rasomaia, né? Esse Rasomaia era um talude, tinha um talude. O talude era um talude normal, era um precipício, claro, 60 metros para baixo, 60 metros para cima. Aí o pessoal resolveu fazer uma estrada para ligar uma cidade, não sei se era, sei lá, não lembro da nossa cidade. Eu sei que era fogo, que a gente saía 4 horas da tarde e não conseguia almoçar, porque fechava tudo. Cidade pequena. Aí, o que o cara fez? Ele cortou e fez a estrada. Só que era arenoso. Toda hora caía coisa na estrada, o pessoal tinha que ficar limpando. Logicamente, limpando tudo pro precipício, né? Aí, o que aconteceu? Um projetista lá da Bolívia, muito bom, cara. Cara, excelente. Fui conversar com ele. Ele foi mostrar o cálculo, tudo. O que ele fez? Fez um túnel. Fez um túnel, uma coisinha assim para a terra ir embora mais fácil e tal. E o túnel dele era um túnel completo, não tinha janelinha. Aí um gaiato falou o seguinte: abre umas janelinhas aqui para o pessoal ter uma vista do precipício, daquela coisa lá. E o cara abriu, mas esqueceu de calcular cortante. Nossa. Então veio tudo para baixo. Aí, que lição que você tira disso? CQP. CQP não é um negócio para o cara fazer o mesmo no computador, é para perceber essas coisas, né? Onde é que está o problema aqui? Bom, aí talvez está um problema de cortante aqui, então reforça a cortante. Porque ele abriu a janelinha e acho que esqueceu de, né, naquela coisa de última hora. O outro foi Rio Rimac. Isso aí era um túnel subaquático que eu fiz o projeto. O Fusco ajudou muito na parte de ancoragem. Eu não conseguia ancorar o ferro pelas dimensões. Então o Fusco inventou aquelas coisas dele lá e ficou bem, né? Então esse túnel subaquático foi feito o desvio do rio, estava montando o túnel. E aí o pessoal da obra fala assim, agora nós precisamos fazer uma drenagem. E o túnel estava no rio, né? O rio aberto, e a drenagem, a galeria de drenagem era do lado. Bom, como é que é essa galeria de drenagem? É normal, bom, normal. Aí, eu quero fazer pré-moldada. Tranquilo. E fizemos uma galeria pré-moldada. Rapaz, veio o Andes para baixo, porque quando você tem o degelo do Andes, veio pedra assim de tamanho enorme, tudo rasgou tudo. Eu fiquei famoso, saiu até em programa de televisão. Tem um engenheiro aí do Brasil, o tal de Mafê, Que que derrubou fez o essa Andes. burrice, não sabia que não tinha, não sabia mesmo, né? Mas enfim, foi um exemplo de galeria. mal sucedido, né? Se tivesse um cara do ramo lá, e tinha bastante gente do ramo, viu, que conhecia essas coisas, mas ninguém atinou, né, para isso. Mas Então aí você, faltou quando um vai fazer CQP coisa aí também, fora, local, né? Devia ter alguém local para avisar. Olha, é mas lembra fazer uma- lembra de entre por considerar dentro isso. das Características do... características locais. Tem que isso ser é por super dentro, importante. pergunta. Aí de Várzea Mas- Paulista, lembra? Hein? Várzea Paulista. Não foi Várzea Paulista que tinha quê? uma... Começou a recalcar, tinha uns... O que tinha que aí o cara te falou? Um velhinho te falou? Várzea Paulista? Não lembro se foi... Não, não foi Várzea Paulista, foi em Mogi. Foi outra coisa. Mogi. É.
Mas antes até de entrar na Várzea Paulista, ou Mogi, essas obras internacionais, então a Mafei também tem atuação fora do país. Tem, eu estou E... contando os que não deram certo. Mas quais são os países que a Mafei Engenharia já trabalhou? Quais são as obras? Porque tem uma questão cultural que também é um aprendizado. Na verdade, eu fiz Portugal, alguma você coisa fez para Portugal. Lisboa Lisboa e Porto, né? Fez Argentina, Peru. Tinha uma época que ele ia tanto para a Argentina que pensava que ele tinha um Buenos Aires, apartamento lá. até houve uma coisa interessante em Buenos Aires. Eles fizeram... Tudo túnel, professor? Hã? Tudo túnel, essas obras que a professora... Túnel. Tá. Essa obra, a Venezuela também, fizemos até um projeto lá, que eu esqueci o nome, mas, como é que chamava? Não sei, não lembro mais. Aí, o que é interessante é o seguinte, dessas obras, você tem que entrar por dentro dos costumes locais. Por exemplo, que país que foi? Fazia estrada, lá em cima, Camargo fazia estrada e toda hora caía a estrada. Toda hora caía a estrada. E aí me chamaram, fui lá, conversei. Esse pessoal, essas universidades são muito boas. O pessoal é muito bom. Antigamente ainda tinha assim, cara não sei da onde, né? Do Uruguai, do Paraguai e tal. Os caras são muito bons, né? São bons. Eu vi lá no Paraguai por causa de Itaipu, né? Os caras são tão bons quanto a gente. Acho que não tem mais. Tão bons quanto a gente. Não, Que quanto a modéstia. gente brasileira. Não quero dizer eu. Brasileira, mas também. Eu Não, acho não, que sim. sim. Os caras Não, são eu muito acho que bons. é. As escolas, as universidades federais que tem no Brasil, como chama? Forma gente muito boa. Tanto que quando eu tenho alguma obra fora, o que eu procuro? Estrutura não tem muito procurar. O cara de solos. Mas uma vantagem, professor, que eu vejo, tanto eu quanto boa parte da comunidade geotécnica, é que vocês, na época que davam aula na USP, o fato de ter um pé na academia e um pé na prática, isso credencia o conhecimento, isso traz um viés multidisciplinar. Hoje, nós vemos, por exemplo, uma pessoa 100% acadêmica ou uma pessoa 100% prática. E tem espaço para ambos os profissionais. Agora, quando a universidade entende que é importante ter um viés prático, e isso forma bons alunos e ajuda também, não é? Ajuda. Eu acho o seguinte, eu fiquei tempo integral na USP, os 40 anos que eu trabalhei lá. E no começo, nós não podíamos dar consultoria nem fazer projeto, tempo integral não podia fazer nada. Então eu sentia muita falta dessa experiência na engenharia. Quando abriu para poder fazer projeto, dar consultoria, e tinha um número limitado de horas, a gente tinha que pedir autorização, tudo bem, mas podia fazer. Aí eu achei que a minha carreira melhorou muito, as minhas aulas melhoraram muito. Porque aí eu tinha exemplos meus para dar, não eram só exemplos de livros. E hoje em dia, com esse negócio das universidades quererem subir no ranking, para subir no ranking, o que conta muito é pesquisa. É o acadêmico. É o acadêmico, né? Só. A publicação de artigos. É a publicação de artigos em algumas revistas, outras não servem. Então, a USP mesmo começou a tirar um monte, descredenciar da pós-graduação, um monte de profissionais. Para vocês terem uma ideia, quando começou isso, o Maffei foi descredenciado, Paulo Cruz foi descredenciado, Valdemar Assis foi descredenciado. Tudo geolenda. O Kanji, quer dizer, então era bom de ser descredenciado, porque era o pessoal que atuava mesmo, porque como eles estavam na prática e na universidade, eles não tinham tempo de escrever para a revista tal. Publicava onde publicava. Eles não se incomodavam muito com isso. Quem pede são os alunos. Quem pede são os alunos. Então, aí eles não puderam mais dar aula de graduação. Então, isso é um negócio muito prejudicial, eu acho, para o ensino. Essas publicações, elas são... Tem a publicação que a reitora lá, esqueci o nome dela. A Sueli, né? Acho que era a Sueli. Ela fez parte de um grupo de 13 pessoas para escrever um artigo. Começou a ter muito nas universidades isso. E às vezes, então tinha um grupo, por exemplo, geralmente era de 6, 7. 6, 7
que publicava. Então, cada hora era um que escrevia. E Eu lembro que uma citava- vez eu perguntei para um professor lá da Poli, E citava mas o outro. esse artigo aqui, o que que tem? Ah, não sei, esse eu não participei muito. Quer dizer, os outros nem sabiam que estava no artigo, porque tinha que publicar muito. Então, isso eu acho que... É um sistema que se retroalimenta. Então, a universidade endurece o critério, o professor fica sujeito a ter que cumprir o critério também, né? E aí acaba um ciclo E aí. nós, tempo integral, ainda publicávamos mais, mas o pessoal que era turno completo, tempo parcial, que nem o Maffei era, e o Canji, o Paulo Cruz. Paulo Cruz, o que ele sabia de barragem, ele não pôde dar aula de barragem. É o negócio mais absurdo. Sim. Alguém tinha que dar o nome. Alguém tinha que dar Pra um ele nome poder dar o para ele curso. dar aula. Aí ele se negou, lógico, porque... Sim. Algumas universidades estão se reinventando Então, nesse sim, sentido, né? Então melhorando a parceria até com as empresas. É. Então tem um movimento, eu acho que eu acho assim, não pode também o pêndulo ficar para um lado, também nem para o outro. É que Porque para equilibrar sempre tem essa coisa, né? Vai para um Sim. lado, vai para o outro, aí equilibra. E todos esses nomes que o professor Maffei mencionou, Aoki, Valdemar Achiche, todos esses tinham essa envergadura, tem, não é? Da prática. o Faisal também. Então, Professor Mas Faisal, o do Faisal, ele publicava mais, o Faisal. Uhum. Sim. Mas, professor Porque o Maffei, problema todo era o que você publica e em Cumprir, que revista você publica. estamos aí já caminhando para os finalmente. Que conselho vocês dois dão Ó, para o jovem que está em início de formação? Eu vou comentar uma coisa que eu tenho falado muito, que é o seguinte. Eu aprendi a respeitar o geólogo mesmo. E a importância do geólogo numa obra de túnel, mesmo numa obra de fundação e tudo. E eu já propus para alguns que é o seguinte, o geólogo, qual é o problema do geólogo hoje? É a falta de conhecimento de resistências materiais e teoria da cidade para a cidade. Eu tenho impressão, eu sugeri isso para alguns, né? Pegar a geologia, o curso de geologia, e dividir em dois, depois do certo... Como se faz em escolas, né? Fazer uma especialização. Sei lá, passa 2 anos em geologia geral, tudo, tal. Depois, precisa criar a geólogo de engenharia mesmo. Porque os geólogos eles se chamam geólogos de engenharia. Mas eles não são formados, porque a resistência dos materiais dele é fraca, tem elasticidade, tem plasticidade. E os caras têm capacidade de entender isso. Uhum. É lógico que o cara foi para geologia por causa do interesse de estudar a terra, né? No fim, terra no sentido mais amplo. E eu acho que deviam fazer isso. Talvez aumentar 1 ano, não sei. Mas geologia de engenharia, os geólogos, cara, é muito bom. E o que acontece? Muitas vezes ele ensina a gente para a gente poder calcular. Né? Então, um dos problemas é esse. O geólogo olha aquela classificação geomecânica lá e manda bala. Né? E acho que isso aí é um negócio que precisa tomar um maior cuidado. Pô, né? Uhum. Você não pode dar um ponto para algumas coisas lá que não tem influência no comportamento, né? Então não é porque deu 50 pontos que é classe 5 ou classe 4. E considerando que a geotecnia não é uma ciência exata, aí entra também o subjetivismo. Isso é uma eu coisa até comentei com o interessante. Jorge da gente fazer uma classificação, pegar um O pessoal... Takahashi. Takahashi, Sim, sim. de tentar fazer uma classificação para nós aqui, até porque nós somos só os tropicais também, né? E são esses Muita rocha artigos mais diferente, práticos né? também que, de alguma forma, ajudam nos projetos desafiadores. Eu sempre gostei mais de pesquisar coisas práticas. Quer dizer, você pesquisa, mas você vai ter uma aplicação prática mais imediata. Então, eu sempre comecei do problema, aí eu ia ver o que eu ia pesquisar para ajudar a resolver aquele problema. Agora, você perguntou que conselho dá, eu acho que a gente, como professor, a gente sempre foi obrigado a estudar muito e sempre se modernizar, ver o que tinha de novidade e tal. Mas a engenharia, você tem que, além disso, tentar criar as coisas para poder
desenvolver melhor. Aqui nós somos um país mais pobre, então as nossas obras têm que ser seguras, mas não podem ser caras. Na Europa, Estados Unidos, eles fazem tudo que precisa para ter a segurança. Aqui a gente tem que ter a segurança, mas sem gastar muito. Então, isso é um desafio que a gente tem. Por isso, eu até considero os nossos engenheiros melhores nesse sentido, que conseguem Consegue um bom resultado com menos com recursos. menos recurso. É. É o tirar leite de pedra, né? É, exatamente. Então, o que precisa para ser um bom engenheiro? Você sempre procurar desenvolver novas coisas, criar métodos construtivos. O Maffei criou muitos métodos construtivos que hoje estão na prática da engenharia de túneis e valas e ninguém nem sabe que foi ele que começou com isso, porque ele sempre gostou de desafiar a natureza, né? Vamos dizer assim. Olha, professor Luiz, eu costumo dizer que o professor Maffei, não é porque eu estou na frente dele, tá? É um patrimônio, não diria histórico, histórico geotécnico, que nos honra muito. Que privilégio estar em uma geração, estamos vivos, aprendendo com o Maffei. E honrá-lo em vida também foi o que nos motivou a chamá-lo para o primeiro episódio. Fica aqui o nosso registro, professor, de carinho, de gratidão, tanto ao senhor quanto à professora Heloísa. Vocês são referência não só para a geotecnia brasileira, mas para toda a geotecnia mundial. E agradecemos muito esse papo maravilhoso, né? Para aqueles que ainda não seguem o canal e grupo Geotecnia Brasil, é só apertar o sininho ali no YouTube e certamente vai possibilitar aí o ganho da informação técnica. Isso aí, professor. Tem uma fala final e um recado para deixar aí para todos? Eu ia comentar esse problema da geologia, né? Não, mas um tem recado que- para né? todos, não só para os geólogos. Para todo mundo. Todo mundo, né? Conselho para quem está se formando agora. É estudar. Não tem Interação remédio, só né? estrutura. Estudar sempre. Estudar até o fim. Tudo. Não pode ficar... Tem gente que começou comigo calculando prédio, até hoje está calculando prédio. Provavelmente ainda fazendo cross, né? Agora, tem uma coisa que eu acho que mudou muito, é a facilidade de programas que a gente tem. De poder fazer praticamente qualquer relação, qualquer propriedade constitutiva, trabalhar na segunda ordem, trabalhar em tudo, né? Acho que levar em conta as deformações, levar em conta um monte de coisa, né? Que antes não era possível. Antes, para calcular a flambagem de um prédio, a gente usava uma tabela do japonês, do Takabeya, que era... Ele era uma tabela que ele apresentava para 10 andares, 15 andares, 11 andares, com a rigidez das vigas, a rigidez dos prédios, que não era a mesma nossa. Então a gente ficava procurando qual é que era mais parecido com a gente. Aí ia na tabelinha dele e calculava a flambagem lá. Hoje, você faz segunda ordem direto, sem problema. Né? Sim. E você, professora Luísa, teria um conselho, uma dica, um comentário final? Eu acho que tem que ser persistente, né, na carreira. E uma coisa que eu acho importante é começar a trabalhar com quem queira te ensinar. Porque a gente se forma, eu não sei vocês quando formaram, mas eu quando formei, eu tinha um monte de coisa na cabeça e achava que eu não sabia nada, porque é tanta informação que a gente tem na faculdade, e aí você vai começar a colocar aquilo em prática. Como eu não fiz muito estágio, só fiz 1 ano, aí você vai começar a colocar aquilo em prática. Então, se você abrir já o teu escritório para trabalhar sozinho, você não vai ter quem te Você não tem um ensine. mentor, né? Você precisa ter um mentor no começo da carreira e aproveitar ao máximo. Eu falava para os meus alunos quando eles iam fazer estágio, o estágio é para aprender, vocês têm que aprender, perguntar tudo que vocês não sabem. Porque você não pode aceitar uma coisa porque alguém te fala, você tem que aceitar porque você entendeu. Legal. Tá aí, pessoal. A dica, estudar muito,
ser perseverante, ter um mentor, uma mentoria E equilíbrio. e equilíbrio. Em todos os Estático e sentidos. dinâmico, né? Em todos os sentidos. Ok, então mais uma vez, tanto eu quanto o André gostaríamos de agradecer a participação de vocês. Essa já é uma terceira participação, porque já ocorreram outras via palestra no canal do Geotecnia Brasil. Pessoal, fiquem atentos, porque temos aí uma coletânea de próximas podcasts. Não vou entrar em detalhes, porque senão perde a graça, não é? E nos vemos em um próximo episódio. Bom, eu quero agradecer também o convite de vocês, é um prazer estar aqui. Sempre é bom conversar. Faço minhas as palavras do professor Luiz. Valeu, obrigado, gente. Obrigada. Até a próxima aí. Tchau, Falou, tchau. pessoal. Tchau, tchau.